Começamos o capítulo com uma explosão acontecendo em cima de um prédio, enquanto um helicóptero volta da onde o Denji está. Nosso menino acaba de abrir os olhos e, como vemos, é a sequência direta do capítulo passado. Denji acorda, coloca a mão em sua barriga e não sente a Nayuta. E assim se pergunta sobre ela. Mas a pessoa que lhe dá uma espécie de bom dia questiona se ele já havia acordado. E essa pessoa é o Yoshida. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do capítulo 156 do mangá de Chainsaw Man. Sim, pessoal, vamos então comentar esse capítulo que fala sobre a morte de Denji. Chegou o fim do nosso protagonista. Mas antes, eu queria deixar um recado para vocês se inscreverem lá no Tapas. Gente, falta menos de 25 inscritos por lá para a gente bater a nossa marca e ser impulsionado ainda mais pela plataforma. 250 inscritos é o número base para que o Tapas consiga influenciar, ajudar na influência ainda mais de que haja luz. Então, dá aí um acesso, faça o login, clique em se inscrever, ajuda a gente a seguir em frente aí com os 250. Yoshida então se vira para Denji e questiona que o prota havia dormido muito, que havia dormido pra caramba, mas o Denji não quer saber de papo. O garoto só quer perguntar sobre o paradeiro da Nayuta. E como vimos no capítulo passado, neste exato momento, ela pode estar morta. Yoshida fica em silêncio em primeiro momento, o que faz Denji forçar ainda mais para que Yoshida responda a sua pergunta, gritando sobre o que havia acontecido com ela. Yoshida reluta um pouco, mas acaba pedindo desculpas ao Denji, dizendo que não sabe o que aconteceu com a Nayuta. Porém, quando ele ia continuar a fala, o prota começa a gritar ainda mais pela garota. Só que pelo jeito, Denji havia dormido bastante mesmo, porque nem mesmo tinha forças nas pernas para caminhar. O que faz o prota cair com tudo no chão, sentindo dores absurdas por todo o seu corpo. Então, Yoshida revela que Denji havia dormido por uma semana inteira e que duvidava que o garoto conseguisse andar tão cedo. Denji fica pistola com Yoshida, questionando por que não havia acordado antes. Yoshida vai em direção à porta e diz que havia pensado, que tinha explicado de um jeito que até mesmo um macaco entenderia. Ele estava ignorando o questionamento do Denji sobre por que não havia acordado ele antes para dizer a sua conclusão sobre as consequências das ações do Denji e a forma de como até mesmo um macaco entenderia isso, mas pelo jeito ele estava errado, dizendo que o intelecto do Denji era inferior a um chimpanzé. O garoto continua dizendo que não havia como ele garantir uma vida normal ao Denji caso continuasse virando o Chainsaw Man. O Yoshida começa a sair do quarto, dizendo que Denji havia quebrado esse acordo e agora ele não pode fazer mais nada para lhe ajudar. Denji, ainda no chão, começa a babar e então desmaia. Do lado de fora, Yoshida está com alguns agentes da segurança pública e surge com uma seringa nas mãos do nada. Mifune e os demais ouvem de Yoshida que ele havia colocado Denji para dormir mais uma vez, o que marca para nós de que o Denji já havia acordado outras vezes durante a semana e o Yoshida havia colocado ele para dormir outras vezes também. E essa é uma questão importante porque, de alguma forma, isso está afetando a memória do nosso protagonista. Interessante também notar como o Fujimoto foi muito esperto em esconder a seringa das mãos do Yoshida por toda a conversa com Denji, seja usando ali os balões ou enquadrando de uma forma diferente para que essa seringa não fosse revelada. A gente, se observar os quadros, particularmente, vocês vão conseguir ver que o Fujimoto ele escolhe as posições das mãos do Yoshida de uma forma muito esperta e muito inteligente. Então, a Mifune acaba dizendo para o Yoshida que ele fez um bom trabalho e questiona ali ao Yoshida se vão mesmo fazer picadinho do Denji. Yoshida olha para ela com um olhar de peixe morto e apenas responde que sim, mostrando que o futuro do Denji era o mesmo ou quase o mesmo da Makima.
Nós não temos a informação se os agentes da segurança pública já faziam isso com os híbridos antes, mas é no mínimo peculiar pensar que o Denji pode ter feito isso com a máquina e ter gerado a forma mais segura de se manter os híbridos vivos e evitar que seus demônios reencarnem. Porque quando você corta ali, eu não vou destrinchar aqui porque senão o YouTube vai acabar deixando esse vídeo com mais 18, mas quando você corta ali as partes, você faz com que o híbrido ainda continue vivo e ao mesmo tempo evite que o demônio vá para o inferno e depois volte para a terra em um corpo de outra pessoa. Então tem esse aspecto de uma forma até mesmo interessante como isso está sendo abordado neste capítulo. A louca da Mifune então começa a celebrar, dizendo para eles para cortar o cabelo e também as unhas do Denji agora mesmo. Ela diz que se não fizerem isso, todo o corpo dele vai virar propriedade do Estado e assim ela não terá a chance de aumentar a sua coleção. Yoshida abre um pequeno sorriso, questionando se ela não era uma fã do Chainsaw Man. Ele estava achando todo esse questionamento algo muito maluco e, ao mesmo tempo, tipo assim, não era para você estar triste por causa do que está acontecendo, do que está acontecendo com o Denji. E ela fala, sim, eu estou triste, mas eu também sou uma colecionadora. Então ficarei feliz em ter um pedaço do cabelo ou algumas unhas do Chainsaw Man. Caraca, essa paulada do Fujimoto foi de graça. Se a gente colocar essa lógica e trazer para o nosso contexto, se torna ainda mais complexo. Quantos, ao verem as pessoas que mais admiram em seus leitos de morte, não levariam nada dessa pessoa? É bizarro a forma como o Fujimoto mexe com isso, mas ao mesmo tempo nos faz questionar o quão desumano o ser humano pode ser ainda. Vamos para um lugar completamente escuro, enquanto nós observamos o surgimento do Denji criança que está conversando com a Pochita. Denji diz para a Pochita que logo ele vai acordar e recebe um porquê, como uma pergunta ali do demônio. Denji responde que precisa ajudar a Nayuta, e Pochita questiona sobre ajudar. Denji então fica em silêncio, o que faz Pochita responder para o garoto sobre como ele pode ajudá-la se está sem os seus pés. De repente, nós temos um dos quadros mais sinistros de Chainsaw Man. Infelizmente, eu não vou poder mostrar ele todo aqui, nem mesmo descrever, porque senão o robô do YouTube vai lá e notifica esse vídeo para mais 18 e eu não quero isso, porque vai dar um puta trabalho para tirar depois. Mas Denji começa a ser desmembrado parte por parte do seu corpo quando 4 médicos estão trabalhando para removê-lo. O médico usa uma espécie de serra elétrica como um açougue mesmo. Denji basicamente ali virou um gado. Os médicos alegam que o 20º pé direito foi amputado e pedem para embalar dessa forma. E que agora começaram a amputação do 27º pé direito, o que mostra o quão absurda é a regeneração do Denji. Os médicos, para fazerem esse procedimento, precisam esgotar a regeneração do Denji ao máximo para manter as partes separadas. Mas não deixe de surpreender que ele já tenha amputado 26 pés só do direito, enquanto o corpo dele se regenera, continua se regenerando mesmo assim. Se não fosse por isso, Denji já teria sido embalado há muito tempo, mas isso não torna a cena menos grotesca. Assim, visualizamos que ao fundo da sala de operação existe um dos agentes de segurança e ele está fumando dentro da sala. Para o cara estar fumando dentro daquela sala médica, quando uma operação está acontecendo, esse maluco provavelmente já morreu por dentro faz muito tempo. O médico pede para ele parar, dizendo que isso tira o seu foco e que se ele quer tanto fumar, que espere lá do lado de fora. O caçador apenas diz que não fará isso porque possui ordens para matar o Chainsaw Man caso ele tente fugir. O médico olha para a cara dele como se estivesse ouvindo a coisa mais idiota da sua vida, como se a pior besteira já houvesse sido dita através daquele agente de segurança. Ele começa a questionar o caçador se eles não estão dentro do centro de detenção de demônios de Tóquio e que jamais nenhum demônio escapou daquele lugar desde sua fundação.
O médico diz que existem funcionários armados de guarda em tempo integral e que nunca houve um único incidente sequer, mesmo quando se tratava do caso recente do Chainsaw Man, que está preso há pelo menos uma semana. Quando ele diz isso, vemos as pernas de uma garota surgindo com o uniforme escolar bem na frente do presídio em seu lado de fora. O que foi levantado assim sobre essa garota é que para mim existem 3 possibilidades, mas eu só acredito nessas 2 que a gente vai comentar a mais aqui no canal. Eu vou descartar logo aqui a Raze, porque é completamente diferente da roupa dela que vimos na primeira parte. Eu sei que vocês querem muito o retorno da Raze, eu também quero, mas não vai ser dessa vez que ela vai retornar. A segunda possibilidade é a Femme, é uma personagem também que tem a mesma roupa que foi apresentada no final do capítulo. Nós temos ali o tênis branco e as meias pretas até a canela, mas a possibilidade de ser ela é bem mínima. Isso por causa da fala do médico no final, dizendo que a menos que haja uma guerra no presídio, aquele lugar é um local seguro. O que para mim marca a chegada de Asa Mítica para salvar o Denji e libertá-lo daquele lugar. Só que o mais importante dessa cena não é a chegada da Asa para salvar o Denji, mas sim ela saber onde procurar o garoto. Existem 2 questões que podem ser levantadas aqui. A primeira é que Asa estava lutando com Yoshida e estava na desvantagem até conseguir transformar o seu AP em uma arma. O ponto é que Yoshida conseguiu fugir dela e desde o capítulo 149 que nós não víamos os 2. Então existe uma remota chance dos 2 terem se encontrado durante esses últimos capítulos e o Yoshida pedir para Yoro salvar o Denji. As ações do Yoshida são nebulosas demais, então não dá para saber o que ele fará. O Yoshida, ele é uma incógnita no mangá de Chainsaw Man. A única lealdade que o Yoshida tem é para a segurança pública e nós não sabemos o porquê que ele é tão leal assim à segurança pública. E ao mesmo tempo a gente fica se questionando se existe essa remota possibilidade da Yoro ter ouvido ali o Yoshida para salvar assim o Denji do presídio, né? Já que ela já é uma procurada, ela indo salvar o Denji salvaria ali o garoto e ao mesmo tempo tiraria o do Yoshida da reta, o que acaba se casando nesse ponto. Só que com a chegada da Yoro, a gente tem a segunda possibilidade também, de que tanto a Yoro quanto também a Asa podem matar o Denji. Não quer dizer que a chegada das 2 pode fazer com que o Denji seja salvo. Lembrando que o objetivo da Yoro é matar o Chainsaw Man e o objetivo da Asa é salvar o Denji. Então fica esse paralelo, essa complexidade ali sobre as 2 personagens, sobre o que vai acontecer nos próximos capítulos. E como agora a Yoro está mais forte, isso mostra que seus poderes podem acabar com tudo em relação ao presídio, inclusive até mesmo com o Denji. Agora resta saber se uma guerra será mesmo traçada naquele lugar ou se também isso pode ser feito pela própria guerra.